E aí, jovens, tudo bem? Graça e paz a todos. A pergunta é: será que eu, Jonadab, fui chamado para ser o que dentro do reino de Deus? Qual é a minha missão no reino de Deus? Será que é ser um ativista? Um advogado de Deus? A gente fica olhando as pessoas falando e parece que nós encontramos tão poucas pessoas que são testemunhas do que o Deus, que é o rei desse reino, nos pediu para ser. E nós encontramos pessoas que não passam de ativistas, passam pessoas que querem ser advogados de Deus e até mesmo juízes. Bom, mas o que diz a Bíblia sobre isso? Né? Como o tempo nosso é bem curtinho, nós vamos aqui pela Almeida Corrigida Fiel, lemos um texto super conhecido, Atos capítulo 1, verso 8. Esse é aquele texto que acredito que a maioria dos cristãos já leram uma vez na vida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Qual é a nossa missão? A nossa missão, primeiro, não é ser um ativista cristão. Não é. Não é ser advogado de Deus. Até porque nós não temos ninguém tem um pingo de condições de ser um advogado de Deus. Né? Ele não precisa disso. Ele mesmo sabe o que faz, tudo está no controle dele. E o pior, não somos juízes. O único juiz que irá julgar e é fiel para julgar todas as causas é Jesus Cristo. Mas como eu vou defender esse evangelho? Como a Bíblia ensina. Como nós vamos ver através de Pedro, de João, dos irmãos da igreja primitiva defendendo o evangelho, do próprio Paulo, que sim, algumas vezes, com muita sabedoria, usou os recursos que tinha de ser um romano, por exemplo. Mas essa defesa do evangelho de hoje, uma defesa do evangelho que apoia em um homem que não tem compromisso com Deus, em homens que não têm compromisso com Deus, em nações que não têm compromisso com Deus, para dizer que Deus tem levantado eles para a defesa do evangelho. Não. A defesa do evangelho não é feita dessa maneira. E como eu, Jonas, não sou advogado de Deus, e não fui chamado para ser advogado, e menos ainda juiz, dentro do contexto da comunidade, os pastores, a liderança precisa tomar algumas atitudes referente a alguns fatos, algumas coisas que acontecem. Mas o juiz principal, aquele que vai separar o joio do trigo, é apenas um. O nome dele é Jesus Cristo. Eu e você não temos condições de separarmos o joio do trigo. Tá? E para que nós somos chamados? Para ser testemunha. É através do nosso testemunho, da nossa vida, que as pessoas serão transformadas. Eu me lembro dos irmãos que quando saíram de Jerusalém e começaram a se espalhar por todas as redondezas ali, foram para outros lugares, alguns nem abriam as suas bocas. Alguns não falavam nada, apenas seus testemunhos eram o suficiente para que eles pudessem impactar a vida das pessoas. Essa defesa desse evangelho hoje, de pessoas levantando umas vozes, não, estou aqui defendendo o reino, estou defendendo o povo cristão. Não é isso que a gente vai ver na Bíblia. Quando os apóstolos, o próprio Paulo e o Mestre Jesus Cristo, aquele que nos ensina, né?
Paulo diz, ó, seja meus imitadores, faça como eu fiz, imita Cristo. Ele é o nosso verdadeiro instrutor. Né? Então, houve alguns pontos na vida de Jesus que a defesa era ferrenha. O combate das heresias, o combate das coisas que aconteciam dentro da igreja, né, era forte. Nós vamos ver isso em todo o livro de Romanos. Paulo tem um problema sério ali de explicar a igreja de Coríntios, uma igreja problemática. Paulo teve que mandar cartas, né? A gente tem 2 cartas, mas alguns dizem que houve outras cartas. Então, o nosso dever não é ser advogado de Deus. Não queira ser advogado de Deus. Julgando as pessoas, jogando as pessoas no lixo, xingando elas de qualquer nome. Não seja assim. Porque eu e você fomos chamados para ser testemunhas. Precisamos a cada dia se revigorar em Cristo, pedir perdão a cada dia, porque nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Né? Então, é isso que eu tenho que aprender. A maior batalha que o Jonas enfrenta, além de ter o mundo para enfrentar, além de ter Satanás que veio matar, roubar e destruir, vírgula, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância, é enfrentar a mim mesmo. É fazer eu entender que o meu papel como cristão, como seguidor de Cristo, é ser uma testemunha. Sim, se eu tenho condições de usar os meus recursos como cidadão de uma pátria, por que não usá-lo? Mas é ser uma testemunha viva, é que a minha vida, entenda, Jonadab, a sua vida tem que ser uma carta aberta para o mundo. Um abraço a todos, um beijo no coração, que Deus abençoe.